Olá pessoal, hoje vamos começar mais um episódio do podcast da Voz ao Clique. Quem fala é Tatiana e eu estou aqui com meu parceiro de bancada, Cauã. Olá Tati, olá pessoal. Hoje o episódio está extremamente especial. Tem muita coisa boa vindo aí, viu? Queria aproveitar e pedir para vocês já se inscreverem, deixarem o like de vocês, para, claro, né, não perder nenhum episódio. É isso aí, Cauã. A Voz ao Clique, o podcast que transforma a história da leitura em boas conversas. Tudo no seu tempo, no seu ritmo e, claro, no seu clique. É isso aí, minha parceira de bancada. Hoje vamos entender como a leitura se transformou desde a antiguidade até o digital e como nós, leitores, fomos ganhando voz e protagonismo ao longo dos séculos. Vamos investigar também, né, como se lia quando quase ninguém sabia ler, o impacto revolucionário da imprensa e como essa prática se reinventou na era digital. Cauã, o bate-papo hoje vai ficar legal, viu? Eu diria ainda mais. Vamos descobrir o que significa ser leitor no século XXI. E hoje estamos contando com convidados especiais. Era Grifos. Olá, pessoal. É um prazer falar com vocês. Agostina Prensa. Oi, obrigada pelo convite. Vamos trazer muitas informações hoje, hein? A tecnológica Digitalina está com a gente hoje. Olá, galera. Precisamos tirar uma selfie hoje. Só tem galera boa aqui, hein? A senhora Analítica. Oi, pessoal. Tudo bem? E o senhor Narra Contexto. É um prazer estar com vocês aqui. Vocês estão preparados? Ajustem os fones e vamos embarcar nessa viagem pelo tempo. E agora, para começar, a gente já vai falar com a historiadora da leitura antiga, especialista em cultura escrita e tradições orais, viu? A brilhante Era Grifos. E eu já vou começar daquele jeito, com a nossa primeira pergunta. Como surgem as primeiras práticas da leitura? É uma honra participar desse programa que trata a leitura com tanto carinho. As práticas de leitura na antiguidade eram completamente diferentes das atuais. Ler, na verdade, era um privilégio social. Só escribas, sacerdotes, governantes e alguns poucos estudiosos que dominavam essa habilidade. Além disso, ler não era um ato silencioso. Era, na maioria das vezes, uma atividade pública. Lia-se em voz alta e, normalmente, em praças, templos e escolas. Um exemplo que podemos citar é nos banquetes gregos. Alguém lia trechos de obras para animar a noite. Em Roma, os escravos eram especializados, chamados lectores. Eles liam discursos e poemas para seus senhores, ou seja, a leitura era quase um espetáculo. E o mais interessante é que ninguém lia sozinho. Isso seria estranho naquela época. A leitura silenciosa ela começa a aparecer bem mais tarde, mas ainda era vista como curiosidade, como se fosse um comportamento estranho. Caramba, e quando a gente traz isso, né, quando a gente chega à Idade Média, como é que isso muda? Já na Idade Média, tudo se torna um pouco mais restrito. Os livros eles eram bem raros, copiados letra por letra pelos monges e copistas, guardados e protegidos em mosteiros. A leitura era lenta, meditativa, quase sagrada, e era muito voltada à Bíblia e aos estudos teológicos. E como os livros eram copiados à mão, cada exemplar era único. Isso dava ao livro uma espécie de aura divina. E além disso, grande parte da população não sabia ler. Então a leitura era uma prática profundamente elitizada. Né? E dá pra dizer que a leitura, que era uma leitura contemplativa, né? Exatamente, uma leitura para iluminar a alma, não um entretenimento. Uau, Era, que incrível! É fascinante imaginar que ler em silêncio já foi visto como algo estranho. Muito obrigada pela explicação detalhada. Para continuar nossa linha do tempo, recebemos agora a pesquisadora Agostina Prensa, especialista na história da imprensa. Agostina, seja muito bem-vinda. A minha pergunta é, o que muda com Gutenberg? Bom dia aos ouvintes da Voz ao Clique. Que alegria estar aqui hoje. Respondendo a sua pergunta, Tati, quando o Gutenberg ele aperfeiçoou a prensa de tipos móveis do século XV, tudo muda. Antes, um livro que levava meses para ser produzido, com a imprensa, passaram a existir dezenas, centenas, milhares de exemplares de uma mesma obra. Bacana. A imprensa cria uma nova ordem de livros, né? Textos passam a ser padronizados, edições ganham estabilidade, o leitor ele confia mais no que lê. Então a obra ela começa a ter uma identidade fixa. E mais, né? O leitor silencioso agora não precisa de da voz do outro. Ele lê no seu tempo, com livros menores, portáteis, mais baratos e acessíveis. As pessoas passam a ler sozinhas, em casa, no trabalho, no estudo. A leitura se torna íntima. Isso muda radicalmente nossa relação com o conhecimento, né? Poxa, gostei. Então podemos dizer que aí nasce o leitor moderno, Agostina? Com certeza, Cauã. O leitor moderno nasce quando ele passa a escolher o que ele lê, como lê e quando lê. E a imprensa também espalha ideias vistas como vezes muito perigosas, certo? Sim, panfletos políticos,
críticas na igreja, textos científicos. O conhecimento ele começa a circular de uma forma mais rápida demais, né, para ser controlada. E é por isso que em alguns períodos certos livros eles foram proibidos. Havia um lista de obras censuradas, mas a circulação de ideias estava lançada. Nada mais seguraria esse movimento. Poxa, interessante, né? Então, ou seja, a gente pode entender também que ler é um ato de resistência. Com certeza. E isso abre espaço, né, para um leitor moderno, que seja um leitor curioso, crítico e que seja cada vez mais autônomo também. Excelente, Agostina. Muito obrigada pela sua participação. Para analisar o presente, convidamos nossa especialista em leitura digital, a queridíssima Digitalina. Digi, o que caracteriza a leitura hoje? Obrigado pelo convite, gente. Sou fã do programa, escuto sempre. E Tati, as palavras que definem nossa época é diversidade e velocidade. Lemos de tudo, em todos os lugares. Lemos em telas, em hipertextos, em memes, fanfics, redes sociais, blogs, legendas, emojis, podcast como este, vídeos legendados e muito mais. A leitura não é só mais palavra, ela é imagem, som, movimento, link e compartilhamento. Hoje, a leitura é multimodal, um conjunto de linguagens que se combinam para criar sentidos. Isso muda o jeito como interpretamos o mundo. Além disso, estamos lendo muito mais, só que em novos formatos. As pessoas leem diariamente centenas de microtextos nas redes, discutem, comentam, interpretam, criticam. É leitura o tempo todo. Mas com o digital, você acredita que podemos dizer que estamos lendo menos livros? Não podemos afirmar isso, Tati. O digital democratizou a leitura. Temos e-books, bibliotecas online, livros gratuitos, clube de leituras digitais, autores independentes. E o mais importante, o digital trouxe novos leitores, leitores que antes não se aproximavam do livro físico, mas agora se engajam com histórias por meio de telas, jogos narrativos, fanfics e muito mais. E isso muda o tipo de leitor que estamos formando? Muito! Hoje somos leitores que saltam entre links, imagens, sons, vídeos. E isso exige novas competências, atenção, seleção, rapidez interpretativa. Somos leitores multitarefa. Legal, legal. Obrigado pela participação, Digi. Agora, vamos ao nosso último bloco. Entender o papel do leitor. Para isso, recebemos a professora Ana Lítica e o professor Narra Contexto. Professora Ana, seja bem-vinda. Qual o papel do leitor hoje? Calma. O leitor hoje é absolutamente central. Ele é o coautor, parceiro na construção do sentido. E isso não é só uma metáfora bonita, é uma concepção teórica mesmo. Bakhtin nos mostra que nenhum texto existe sozinho. Todo texto conversa com outros textos, outras vozes, outras culturas. Então o sentido não está pronto na página. O sentido nasce no encontro entre texto e leitor. Quando alguém lê, não traz apenas os olhos para o texto, traz a vida inteira. Traz memórias, culturas, repertórios, experiências de infância, vivências escolares, afetos, crenças, referências digitais, traumas, desejos, limites e até sensibilidade. E tudo isso atua como lente interpretativa. É por isso que duas pessoas podem ler a mesma obra e sair com interpretações completamente diferentes. Cada leitor reorganiza o texto dentro de si e cria uma nova versão a partir da sua visão de mundo. Não existe leitura neutra, não existe leitura universal, existe a leitura situada. E isso é fascinante, porque mostra que o texto nunca está pronto, ele está sempre em construção. Caramba, que legal, né? E a gente quer saber, se isso vale para todas as leituras, até mesmo as digitais. Sim, cada vez mais. Hoje, quando lemos um texto e automaticamente comentamos, reagimos, compartilhamos, fazemos críticas, postamos trechos, criamos debates, remixamos, estamos produzindo novos significados e colocando esse texto em circulação social. Isso acontece não só com textos literários, mas com tudo, reportagens, posts, legendas, memes, fanfics, vídeos, podcasts como este. A leitura se expande para além da palavra escrita. A interpretação acontece enquanto deslizamos o dedo pela tela, enquanto vemos um vídeo curto e relacionamos aquilo com algo que já lemos, enquanto debatemos com outras pessoas. Ou seja, o leitor ele ganha uma voz que antes ele não tinha. Antigamente, ele lia e guardava a leitura para si. Hoje ele lê e age sobre o texto. Ele questiona, problematiza, adapta, cria versões alternativas, mistura linguagens, amplia sentidos e isso transforma não apenas o texto, mas também transforma o próprio leitor. E isso é tão forte que autores como Humberto Eco falam da obra aberta, uma obra que só se completa quando alguém lê, interpreta e preenche as lacunas. A leitura é esse processo ativo, nunca
é uma atividade passiva. O leitor ele precisa mobilizar sensibilidade, imaginação, pensamento crítico, atenção e principalmente a sua própria história. Então, no fundo, ler hoje significa entrar numa rede viva de significados. O texto conversa com o leitor e o leitor conversa com o texto. E essa conversa continua quando o leitor ele comenta com outras pessoas, seja numa conversa presencial ou num post nas redes sociais. Então, ler virou um ato social e também um ato criativo. Professor Narra, então a partir do que a professora Ana nos trouxe, é possível dizer que o leitor se transforma ao transformar o texto também? Sim, exatamente isso. Então, quando dizemos que o leitor se transforma ao transformar o texto, estamos entrando diretamente no coração de Rio do Consul. Chama de letramento literário. Veja, na perspectiva dele, ler nunca é um ato solitário, fechado, mecânico. Ler é sempre uma prática social, uma experiência de interação entre o leitor, o texto e o mundo que cerca os dois. E aí, algo mágico acontece. O leitor não apenas lê, ele age. Ele movimenta o texto, ele puxa sentidos, ele cria relações, ele interfere. E ao fazer isso, ele próprio também é mexido, provocado, ampliado. É como um jogo de espelhos. Você olha para o texto, mas o texto devolve um reflexo novo sobre você. Quando o Rio do Consul fala disso, ele reforça a ideia de que leitura literária não termina na última página. Ele continua viva quando o leitor comenta, questiona, compartilha, produz conteúdo, participa de debates, reconstrói interpretações, faz resenhas, discute teorias, cria memes literários e, é claro, produz fanfics. Talvez seria o exemplo mais claro dessa expansão. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essas fanfics para a gente, explicar melhor? Então, o leitor ele pega a narrativa original e, em vez de se limitar ao que está escrito, ele continua. Ele cria novos capítulos, universos alternativos, versões estendidas. Ele até mesmo reescreve cenas, oferece novas perspectivas para os personagens que na obra principal falaram pouco ou até mesmo quase nada. Isso é o texto ganhando uma vida paralela, múltipla, até mesmo imprevisível. É o leitor dizendo que eu li, eu entendi e agora eu também quero construir. E é aí que o ponto central, né? O texto vive para além da página. Ele circula na escola, nas redes sociais, nas conversas de sala de aula, até mesmo no TikTok, no podcast, né? Como os meus colegas trouxeram, nos clubes de leitura. Cada nova leitura é uma nova camada de interpretação. Cada nova interpretação devolve um novo leitor ao mundo. Por isso, nós podemos afirmar sem medo, o leitor é protagonista. Ele não é mais espectador passivo, sentado diante de uma história fixa. Ele é agente de sentidos, alguém que faz o texto acontecer. O texto oferece possibilidades, mas o leitor ele escolhe por mais caminhos a seguir. E ao abrir um caminho novo, ele abre também uma nova versão de si mesmo, mais críticos, mais sensíveis, mais conscientes, até mesmo mais capaz de transitar por diferentes discursos e culturas. Obrigado pela participação. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Da Voz ao Clique. Foi uma viagem incrível pela história das práticas de leitura e pelo papel fundamental, que cada leitor desempenha. Obrigada, Cauã, por mais um episódio maravilhoso. Agradecemos também aos nossos convidados e um agradecimento especial a você, que está do outro lado, que nos acompanha cada semana. Obrigada pela escuta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.